Crie layouts incríveis para a web utilizando o Flexbox. O poder do Flexbox na criação de páginas da web. A aula definitiva sobre Flexbox. Galera, eu sei que esse comecinho do vídeo ficou um pouco sensacionalista, mas calma aí, eu quero falar, agora é sério, tá? Agora é sério, olha só. Eu quero falar sobre uma aula de Flexbox. Na verdade, eu quero dar uma aula de Flexbox aqui no YouTube, tá? E eu quero, antes de qualquer coisa, mostrar a motivação que eu tive na hora de fazer esse vídeo daqui que você está vendo agora, tá? Eu vou mostrar na tela uma mensagem que uma pessoa me mandou, eu vou pegar alguns trechos e vou colocar aqui no vídeo, tá? Mas vamos lá, não chega a ser uma pergunta, como eu disse, não chega a ser uma pergunta, mas eu simplesmente não entendi nada. As aulas estavam muito tranquilas e fáceis até agora, mas chegando no Flex, eu não entendi nada. É muita coisa de uma vez, confunde muito. Tentei fazer algo semelhante a um retângulo, com 3 quadrados, tamanhos iguais, etc. Eu vou passar aqui rapidamente. Eu falei o seguinte, aqui eu mudei o nome da pessoa, não pedi autorização para fazer esse vídeo, então eu simplesmente abri o Inspect aqui e mudei o nome da pessoa, tá? Aí eu falei, olha, eu dei algumas sugestões, que inclusive sugestões que eu já passei aqui no canal, tá? Assista novamente a sessão 5 desde o início, na velocidade de 1x, pausando em momentos importantes para tomar nota. Papel e caneta, por favor, já expliquei por que papel e caneta aqui no canal. Anote tudo o que achar importante. Antes de assistir a próxima aula, revise suas anotações. Já falei isso aqui também. Abra o seu editor de código, experimente o que você viu no vídeo. Avance para o próximo vídeo, mas lembre-se de revisar todas as suas anotações feitas nessa sessão 5. Experimente a abordagem, depois me diga se ajudou ou não. Se continuar com dúvidas, farei um vídeo extra explicando com mais calma, eu prometo. Aí ele me respondeu o seguinte: oi professor, então, sei que o intuito do Flexbox é facilitar. Eu cheguei a entender o conceito e para que serve cada uma das coisas, mas na hora de aplicar, simplesmente não dá certo. Vi vídeos em outros locais, vi artigos, pesquisei e cheguei à conclusão de que não consigo aplicar mesmo. Calma, calma, vamos com calma. Tudo o que eu tinha estudado até agora tinha dado completamente certo. Inclusive, eu conseguia criar páginas com certa facilidade com o que tinha aprendido antes do Flexbox. Páginas até mais complexas, com mais coisas que ainda não haviam sido mostradas no curso, mas o Flexbox me travou completamente, simplesmente não consigo. Por exemplo, se eu tiver uma ideia e tentar aplicar, por mais demorado que seja, se for sem Flexbox eu consigo fazer, mas em tentar com Flexbox não consigo. E se a ferramenta é algo que é amplamente usado, então não é para mim. Eu vou passando aqui, falei o seguinte, tem certeza disso? Porque ele falou que ele ia desistir, tá? Ele ia desistir, olha só, agradeço o que consegui aprender até agora, professor, mas vou procurar alguma outra coisa. E queria deixar claro que o senhor é um ótimo professor, tá bom. Obrigado, mas não é esse o intuito do vídeo, tá? Aí eu respondi o seguinte, tem certeza disso? Ser perseverante será necessário em qualquer profissão. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ser perseverante será necessário em qualquer profissão. Se você, sei lá, vai fazer... Imagina um advogado, por exemplo. Imagina quanto de lei que essa pessoa precisa estudar, precisa decorar. Imagina, sei lá, virar um cirurgião, sei lá, um médico que vai fazer uma cirurgia num cérebro. Imagina ter que abrir o cérebro, a cabeça de uma pessoa para, sei lá, corrigir alguma coisinha lá dentro, né? Então, se a pessoa não for perseverante na vida, dificilmente ela vai conseguir algum emprego que pague bem, tá? Basicamente é isso. Aí eu respondi assim, ó, não estou dizendo que você não pode mudar de ideia. Não, não é isso, tá? Qualquer um pode mudar de ideia, inclusive por isso que a gente estuda, tá? Eu também estudei coisas que, digamos, eu nunca usei no mundo real, nunca usei para valer profissionalmente. Eu já estudei 3D, por exemplo, tá? Estudei Maya 3D, nunca usei na vida. Estudei After Effects, estudei um monte de coisa que eu nunca usei na vida. Mas a gente está estudando, a gente está descobrindo as possibilidades. Não tem nenhum problema mudar de ideia, não é isso que eu quero dizer, tá? Inclusive falei isso para ele aqui, ó. Talvez você se adapte melhor com programação back-end, talvez você prefira trabalhar com infraestrutura, ou pode ser que nem curta a área de tecnologia, tá tudo certo, tá? Sério mesmo, não tem nenhum problema. A questão é que, se você estava curtindo a área de front-end e vai desistir por causa de uma coisa que não compreendeu, pode ser que seja uma decisão ruim, ou seja, você estava gostando daquela área. Aí, de repente, uma coisinha que teve um pouco mais de dificuldade para aprender, peraí, pô, não pode desistir por causa disso. Resiliência vai ser importante em qualquer
profissão não existe, não existe almoço grátis, tá? A realidade é essa. Precisa empenho, precisa esforço, tá? Qualquer outra profissão terá desafios. Minha proposta, vou criar um vídeo explicando o passo a passo o Flexbox, bem devagar, com bastante calma. Farei isso quanto antes e te mando o link, ok? Há um dia atrás, eu respondi pro rapaz aqui há um dia atrás e já vou criar o vídeo hoje. Então, se você quer aprender Flexbox, digamos, de uma forma um pouco mais de calma, com mais tranquilidade, eu vou passar nesse vídeo daqui, tá? E aí eu preciso fazer uma ressalva. Se você já acompanha meu trabalho aqui no YouTube, você sabe que às vezes eu sou um pouco prolixo, tá? Eu sei, eu me reconheço como sendo um pouco prolixo porque eu quero que a pessoa aprenda. Este é o meu objetivo. Eu quero que ninguém tenha dúvida com o conteúdo que eu estou passando. Então, às vezes, eu exagero um pouco, eu acabo até tirando um pouco na edição, mas enfim. Agora, nesse vídeo daqui eu vou fazer o máximo possível para não ser tão prolixo assim, mas eu vou passo a passo com bastante calma, então tenha paciência. Você não vai ver aqui, aprenda Flexbox em 2 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos, tá? Você não vai ver isso. Talvez esse vídeo pode ser que fique bem longo, mas é porque eu quero ajudar tanto o Wes como qualquer outra pessoa que possa ter dificuldade com o Flexbox também. Combinado? Eu já tô até um pouco cansado aqui de tanto estar gritando aqui no microfone. Eu queria só fazer esse acordo de cavalheiros com vocês e vamos lá então ao conteúdo desse vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da Serlivre.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. Vamos falar hoje de Flexbox, especialmente se você está com dificuldade para entender esse conceito, tá? Então, nesse momento aqui, na hora que eu apresento o Flexbox no curso, nós já tínhamos falado de float um pouquinho, né? Tínhamos falado de posicionamento, de box model, enfim, tínhamos feito algumas coisas para posicionar os elementos na tela. E na hora que eu entro com o Flexbox, eu falo que é uma mudança de paradigma, né? Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, uma div e eu quero posicionar esta div, eu vou colocar um position, por exemplo, relative, absolute, fixe, tanto faz, eu vou colocar na própria div, ok? Se eu quiser, por exemplo, trabalhar com um float, eu falo no curso que não é tão usado assim, em alguns casos podemos sim usar, né? Não é nenhum crime, em alguns casos apenas a gente pode usar o float, como por exemplo para fazer um texto flutuar ao redor de uma imagem. Float é para isso que ele serve, tá? Então, mas se eu quiser posicionar, por exemplo, uma imagem à direita de um texto, nós podemos utilizar o float. Eu aplico o float na imagem, ou seja, eu aplico o float no elemento que eu quero posicionar com relação ao texto. Quando eu falo de Flexbox, eu mudo todo esse panorama e falo o seguinte: olha, agora a gente vai mudar o paradigma. Para eu posicionar os elementos, ou melhor, os filhos de um elemento, eu vou aplicar o display flex no container e não nos filhos. Então, para posicionar os filhos, eu mudo o container, mais ou menos assim. Eu peguei aqui uma tampa, tenho essa tampa aqui, ok? E tenho alguns objetos. Deixei alguns objetos aqui na minha mesa, por exemplo, tenho aqui um controlezinho e tudo mais, tá? Então imagina que esta div daqui, esta tampa, é uma div, é um container, tá? Isso daqui é um container. E eu tenho um filho direto, um elemento, tá? Um elemento aqui. Se eu quiser, imagina que este container, essa div, por exemplo, ela tem uma altura e uma largura, certo? Definida. Eu defini uma largura e uma altura. Beleza. Aí eu vou posicionar esse cara. Se eu quiser posicionar ela, por exemplo, no centro, se eu quiser, por exemplo, posicionar ela aqui, ou ela em cima, eu vou trabalhar com o display flex aqui. Eu vou trabalhar com o alinhamento aqui. Por exemplo, eu quero ela no centro. Eu posso colocar o justify content e também o align items center, os dois com valores center. Eu vou centralizar este elemento aqui dentro deste container. Mas eu não mexi lá no CSS em nada para centralizar este controle daqui. Eu mexi no container. O container foi responsável por centralizar esse elemento, tá? E aqui eu tenho só um elemento, mas, por exemplo, eu poderia ter dois elementos. Eu poderia ter isso aqui, ó, escovinha de barba ou, sei lá, esse negocinho aqui para limpar o teclado, né? Eu poderia ter esse elemento, poderia ter esse elemento. Eu não sei se está saindo no vídeo, peço desculpa se não tiver, mas olha só.
Imagina, eu tenho esses dois elementos aqui. Se eu quiser distribuir esses dois elementos, eu posso trabalhar com uma propriedade no container. Porque é o container que vai distribuir os elementos. Eu posso falar, olha, distribui por igual, por exemplo. Pega todo o espaço que sobra e distribui por igual. É ele que vai distribuir. Mesma coisa para cima, para baixo, tá? Com mais elementos, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando eu trabalho com Flexbox, eu vou trabalhar no container para que o container possa alinhar ou distribuir os filhos direto, ok? Agora eu quero mostrar aqui no código, se liga. Muito bem, eu não inventei a roda, este é exatamente o mesmo código que eu mostro lá no curso, tá? Exatamente o mesmo código, então repara, não tenho nada demais. Tenho aqui uma div que tem uma classe Flexbox, e tem uma classe Flex Container, aqui eu coloquei o número 1. Tenho aqui 4 divs, div 1, 2, 3 e 4, e o número 1, 2, 3, 4. Tá? Esse Flexbox daqui ele está comentado, então repara que eu tenho este resultado daqui, certo? Simples, sem grandes novidades, olha só. As divs que estão dentro do Flexbox tem uma borda, uma largura e uma margem, certo? Sem grandes problemas aqui, bacana? Agora, o que vai acontecer se eu pego o meu container, que é esse Flexbox daqui, olha só, é este container, o que vai acontecer se eu descomento esta linha, displayFlex? Lembre-se, o displayFlex vai transformar este container num Flex Container, e ele vai passar a alinhar e distribuir os seus filhos direto, ok? Quem são os filhos direto? As 4 divs. Por que eu falo filhos direto? Porque se eu tiver outra div aqui, uma span, qualquer outro elemento, ele não vai ser um flex item. Então, quando eu coloco flex, ou melhor, display flex no container, esta div de fora passa a ser chamada de flex container e os filhos direto passam a ser chamados de flex items. Bacana? Então, o meu flex container vai alinhar e distribuir os flex items, tá? Essa que é a ideia. E por que filhos direto? De novo, se eu tiver uma outra div aqui, por exemplo assim, esta div, deixa eu colocar o número 3 aqui, esta div, esta que eu estou selecionando aqui, ela não é um flex item. Ela não é um flex item, tá? Ela só é uma div dentro de um flex item, mas ela mesmo não é um flex item, ok? Então, por isso que eu falo filhos direto, tá? Muito bem, deixa eu só ajeitar aqui, é isso aí. Muito bem, então olha só, salvei o arquivo, né? Salvei, ele já atualizou ali no browser para mim. E repara, ele já colocou esses caras lado a lado, né? Na verdade, o que ele fez? Ele colocou lado a lado na horizontal, tá? Por enquanto, vamos entender como horizontal. Então, ele colocou lado a lado na horizontal e esticou na vertical. Olha só, vou comentar o displayFlex aqui e salvar. Esse é o comportamento padrão, uma div embaixo da outra. Habilito o displayFlex e salvo. Vamos entender o que ele fez. Por enquanto, quando eu coloco o displayFlex, ele vai alinhar na horizontal e esticar na vertical. Mas tem um outro detalhe aqui. Olha o tamanho destas divs internas. Vou voltar para cá. Eu vou bem devagar, tá, pessoal? Eu vou bem devagar mesmo, que eu quero que todo mundo entenda isso daqui. Repara o tamanho, repara a largura dessas divs. Olha esse tamanho daqui. Tá? Ó, ele tá aqui, ó, perto desse número 0 aqui, tá? Desse 0 aqui da URL. Eu vou colocar novamente o displayFlex e vou salvar. Olha o tamanho que virou. Cadê os 150 pixels? Não tá mais com 150 pixels? Não. Por quê? Porque não cabe. Se eu aumentar aqui a largura do meu browser, agora ele travou em 150 pixels. Tá? Agora, este cara daqui tem 150 pixels. Cada um desses cards tem 150 pixels. Falei muito 150 pixels, né? Peço desculpa, mas acho que você já entendeu. Então, agora estes elementos possuem quanto? Coloca nos comentários. 150 pixels. Então, repara, o padrão, quando a gente coloca displayFlex, é ele deixar alinhado aqui, né, o lado a lado, mesmo que não caiba no container, ele vai achatar mesmo, tá? O padrão é esse, tá? Não significa que precisa ser assim. Tô dizendo que quando você coloca displayFlex,
Este é o comportamento padrão. Bacana? Muito bem. Deixa eu tentar fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui este código para a gente aumentar aqui. É isso aí. Tá? Ou eu posso simplesmente vir aqui e diminuir um pouquinho, 100 pixels. Ok? Deixar assim. Bacana? 100 pixels. Aí a janelinha está um pouco maior para a gente ter um espaço sobrando. Você já entendeu? Quando eu coloco o Display Flex, ele vai distribuir, ou melhor, ele vai colocar tudo lado a lado, né? E vai esticar na vertical. Este é o comportamento padrão. Agora, digamos, pô Daniel, mas você falou que eu coloco o Display Flex no container para alinhar e distribuir os elementos internos. Ok. Como é que eu posso distribuir esses elementos que tem número 1, 2, 3 e 4? Eu quero distribuir. Eu quero colocar um lado a lado. Eu quero, por exemplo, pegar este 4 e jogar aqui para o final e eu quero distribuir de forma proporcional todos esses elementos internos. Como é que eu faço isso? Moleza. Eu quero distribuir quem? Esses elementos que tem a bordinha laranja. É nesses caras que eu vou trabalhar? Não. Eu vou trabalhar no container. Ó, vou pegar de novo aqui, ó. Se eu quiser distribuir este e este, eu quero distribuir esse cara, eu quero colocar os dois ao centro. Um exemplo, tá? Quero colocar os dois ao centro. Eu vou aplicar aqui, ó, neste container. É neste container que eu vou colocar propriedades do Flexbox para distribuir e alinhar esses dois elementos internos daqui, tá? Eu não sei se está pegando na câmera, meu Deus. É ruim porque eu estou gravando com a câmera de trás, né? Mas enfim, espero que esteja. Senão eu faço um bem bolado aí na edição, tá? Vou colocar pertinho do meu rosto aqui, ó. Então, se eu quero alinhar e distribuir estes elementos, eu vou aplicar neste cara. Ou eu quero colocar um em cada canto, ou eu quero colocar os dois aqui. Quero colocar os dois ao centro, pegar os dois e centralizar ambos, tá? Então eu vou trabalhar sempre no container, não é nos elementos, ok? Voltando para cá. Ok. Muito bem. Então eu quero pegar, digamos, eu quero pegar esses 4 elementos, vamos centralizar primeiro. Vamos centralizar, depois eu distribuo, tá? Vou aplicar onde? Aqui nesta div? Não, vou aplicar no container. Quem que é o container? É esse cara que tem o elemento Flexbox. Como é que eu faço, por exemplo, para, neste exemplo, distribuir ou alinhar na horizontal, no eixo X? Eu vou trabalhar com a propriedade Justify Content. Por enquanto, entenda como eixo horizontal. Isso vai mudar daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, coloque na cabeça que é temporário, tá? Eu vou colocar Justify Content. Vou colocar Center. Vou salvar. Centralizou, certo? Centralizou. Centralizou no eixo horizontal, por enquanto, na horizontal, ok? Ah, mas não quero centralizar, eu quero distribuir, eu quero colocar um em cada canto e colocar esses caras com espaços iguais. Como é que eu faço? Space, olha só, space, eu tenho space around, space between, space evenly. Space between, ele vai colocar o espaço somente entre esses elementos com a borda laranja. Eu vou colocar, ó, space between e vou salvar. Tá lá. O que aconteceu? Ele distribuiu, ele colocou o número 1 no canto esquerdo, o número 4 no canto direito e distribuiu o resto por igual. Tá bom? Coloquei no container. Aí a gente tem space around, tá? Eu explico um pouco mais em detalhes isso aqui lá no curso. Mas você tem aqui Space Around, Space Evenly, né? Space Evenly. Vai mudar ligeiramente aqui, tá? Ligeiramente aqui vai mudar. Mas basicamente eu vou explicar rapidão aqui, tá? Só que para isso, deixa eu tirar esta margem temporariamente. Aqui, comentar e salvar. É isso aí. Deixa eu colocar aqui, ó, Space Around, né? Melhor, Between primeiro. Ok? Então ele grudou, né? Como ele tinha uma margem, eu não estava vendo muito, digamos assim, eu estava vendo com um pouco de espaço um pouco diferente. Mas agora que eu tirei a margem, ele realmente grudou o número 1 para a esquerda e o número 4 para a direita. Aí eu falei, coloca espaço entre, space between, espaço entre. Então ele colocou espaço somente entre os cards. Se eu colocar o space around, ele vai fazer um pouquinho diferente, olha só. Around, o que ele vai fazer? É como se ele pegasse a metade desse espaço que tem aqui, ó, a metade desse espaço, e colocasse
a metade aqui e a metade aqui, tá? Então ele vai colocar o espaço ao redor, ao redor. Só que repara aqui, deixa eu abrir aqui minha ferramentinha de desenho, vou pintar aqui de azul. Então repara, aqui eu tenho um espaço, certo? Metade desse espaço, vou colocar de verde agora, ó. Metade desse espaço é mais ou menos isso aqui, certo? A metade. É como se ele pegasse a metade e colocasse aqui, ó. Space around, tá? Pegou ao redor. E eu tenho o space evenly, que é ligeiramente diferente, mas também é fácil de entender. O que que ele fez? Aí ele não pegou a metade do espaço, ele pegou todos os espaços por iguais. Por exemplo, se eu vier aqui colocar, pintar de azul, este espaço, ó, o espaço entre é o mesmo que eu tenho aqui, é o mesmo que eu tenho aqui. Ou seja, ele distribuiu por igual, tá? De maneira uniforme, ok? Então esses espaços, eles são todos iguais. Nossa, pintei no lugar errado aqui, pera lá. Aqui, ó, aqui e aqui, tá? Bacana? Não sei se ficou claro isso aqui, mas é isso. Esse espaço daqui é exatamente o mesmo desse. Vai de brincar um pouquinho e fazer uns experimentos, tá? Mas repara, o Justify Content é o cara que vai alinhar e distribuir no eixo horizontal por enquanto. E como que eu faço agora para trabalhar no eixo vertical? Aí eu vou trabalhar aqui por enquanto com uma outra propriedade que é o Align Items. Então olha, Justify Content, eixo horizontal, Align Items, eixo vertical. Align Items. Quais são as opções? Tem o Center, olha só, centralizou. Beleza? Tá bom? Apliquei no container, ele pegou os filhos e achatou, por quê? Porque o valor padrão do Align Center, desculpe, do Align Items é Stretch, que é estica. Esse é o valor padrão, ó. Colocar Stretch novamente, repara, é o valor padrão, é o jeito que estava antes. Agora, eu posso mudar, eu não preciso deixar assim. Eu posso vir aqui, vamos ver aqui as opções? Cadê? Eu quero ver as opções. Aqui, ó, Center. Temos aqui o End. O End e o Flex End é basicamente a mesma coisa, tá? Flex End, vamos trabalhar com o Flex End, ó, ele vai colocar lá pro final, tá? Lá pro final. Temos o Flex Start, olha só, coloca no começo, tá? Que mais? Temos aqui o Center, eu já mostrei. Olha só, deixa eu ver aqui as opções. Flex End, já mostrei, normal, safe, enfim. A maior parte aqui a gente acaba não usando, tá? A maior parte aqui a gente não usando. A gente acaba usando mais o Flex End, o Flex Start, o Center e o Stretch. São esses quatro, tá? Esses quatro que você vai usar 99,9% das vezes, ok? Então eu vou deixar aqui Center, desse jeito, e é isso aí, tá? Agora, atenção. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir isso aqui, deixa eu voltar a largura para 150 pixels. 150 pixels. E aí eu vou começar a diminuir a janela. Vou começar a diminuir. O que vai acontecer aqui? Que os meus cards, né, esses elementos com as bordas laranjas, eles estão diminuindo para poder caber, caber neste container, tá? Então, quando não cabe, ele vai lá e diminui, tá? É isso aí. E aí eu tenho uma outra propriedade do Flexbox, que é o Flex Wrap, né? O Flex Wrap, ele vai justamente trabalhar com essa questão da quebra, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar Flex Wrap, aqui ó, Flex Wrap, se eu colocar No Wrap, o que vai acontecer quando eu salvar? Repara, presta bastante atenção. Eu vou salvar e não aconteceu nada, né? Por que não aconteceu nada? Porque esse é o valor padrão, tá? Então, Flex Wrap com o valor No Wrap é o valor padrão. O que é No Wrap? Não quebra, ele não vai quebrar a linha, ele vai diminuir se for preciso o elemento para não quebrar a linha, tá? Deixa eu só ver se tá gravando direitinho aqui, tá sim. Muito bem, então ele não vai quebrar a linha. Agora, o que vai acontecer se eu coloco o valor Wrap? Wrap ele vai quebrar para baixo. Vou salvar, tá lá, quebrou, tá? E aí, galera, deixa eu comentar o Align Items. Vou comentar esse cara, ele vai ficar dessa forma, tá? Quando eu trabalho com o Align, com o Flex Wrap, eu ganho a possibilidade de trabalhar com uma outra propriedade que não é o Align Items, mas é o Align Content, tá? Então, quando você trabalhar com o Flex Wrap, trabalhe com o Align Content. Align Content, desse jeito, tá? O
que esse cara vai fazer? Ele é parecido com o Align Items, mas ele serve para quando a gente tem o Flex Wrap com o valor Wrap. Por exemplo, se eu colocar aqui Center, repara o que vai acontecer. Ele vai centralizar também, da mesma forma, tá? Ele vai centralizar da mesma forma. Agora, repara uma coisa, né? Então, quando eu tenho mais de uma linha, digamos assim, ele quebrou em duas linhas, o Align Content vai trabalhar com este elemento quando ele quebra em duas linhas. O que vai acontecer se eu aumentar e passar a caber numa única linha? Olha só o que vai acontecer, nada. Aqui ele vai como se fosse um Align Item Center. Só que eu estou trabalhando com Align Content, tá? Então repara, vamos lá novamente aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Então eu tenho Center, temos aqui o Flex Start primeiro, olha só, foi lá para cima. Flex End foi lá para o final. O Center eu já mostrei. E agora, com o Align Content, com o Flex Wrap, com o valor Wrap, e trabalhando com o Align Content, eu tenho outras opções, como, por exemplo, Space Around, Space Between, e por aí vai. Vamos dar uma olhada aqui nas opções que a gente tem, ó. Center, temos aqui o Flex End, o Flex Start eu já mostrei, e olha só quem apareceu aqui embaixo, o Space Around, olha só. Aí o conceito é o mesmo, tá? Space Around, Space Between, vou salvar, olha lá. O conceito é o mesmo, que eu acabei de mostrar para que eu acabei de mostrar para o Justify Content, vai também funcionar aqui no Align Content, ok? Então, Space Between, Space Around e o Space Evenly. Exatamente o mesmo conceito, ó. Deixa eu desenhar. Deixa eu desenhar aqui. Ele vai ficar um pouquinho diferente por causa dessa margem, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Salvei, só que deixa eu diminuir aqui. Repara que agora eu preciso que esse cara ele não caiba, digamos assim, nesse tamanho de 150, tá? Mas vamos lá. Deixa eu desenhar aqui, ó. Então, esse espaço daqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Exatamente como eu mostrei para o Justify Content, tá? Quando é que a gente usa isso aqui? Por exemplo, se eu tenho... Agora eu vou desenhar, tá? Vou desenhar aqui embaixo, ó. Deixa eu só trazer para cima melhor, deixa eu fazer assim, é isso aí. Então, por exemplo, imagina, eu vou desenhar aqui, ó. Tenho um header. Vou desenhar um header de azulzinho aqui. E este header daqui, agora de vermelho, eu tenho um logotipo, por exemplo, e eu tenho uma nave. Ok? Então eu tenho um header, um logotipo e uma nave dentro desse header. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com o display flex aqui. Este cara vai ser um flex container. Sendo um flex container, tanto o meu logo quanto a minha nave passam a ser flex items. Então eu posso pegar o meu header, por exemplo, que tem o display flex e falar justify content space between, por exemplo. Que aí ele vai pegar e vai colocar o espaço aqui, ó. Ele vai colocar num canto, o logo num canto e a nave no outro. Por exemplo, tá? Por exemplo, o que mais que a gente pode fazer? Sei lá, vamos viajar aqui um pouco. Então, colocar de azul. Sei lá, tenho aqui alguns cards, ó, cards de preço. Inclusive, é assim que a gente constrói a nossa pagininha lá de opções de preço, né? Eita, pera lá. De novo, pessoal, vamos lá. Eita, virou bagunça. Meu Deus! Vamos lá, 3 cards aqui. Por aí, é isso aí. Então, digamos, aqui eu tenho 3 cards e eu tenho aqui sei lá, uma section, por exemplo. Posso trabalhar com display flex. Este cara vai ter o flex, esses daqui serão os flex items, e eles tendo, por exemplo, o align item stretch, eles vão esticar. Olha que interessante, tá bom? Muito usado para esse cenário daqui. Então, o interessante é entender o conceito. Eu tenho mais um pouco de coisa aqui com relação ao display flex que eu poderia explicar, mas eu preciso que você entenda isso daqui, tá? O display flex, ele vai sempre alinhar e distribuir os elementos, ou melhor, os filhos direto, tá bom? Os filhos direto. Por que filhos direto? Porque se eu tiver aqui, por exemplo, sei lá, um título, um subtítulo, aqui uma imagem, sei lá, tô viajando, tá? Aqui uma imagem, aqui, por exemplo, um botão, por exemplo, esses elementos em verde, eles não serão flex items.
Ah, mas eu quero que esses caras sejam flex items também. Aí não tem problema. Você vai transformar este azul também num flex. Tanto este, olha só, meus dots aqui de desenhar com o mouse, ó. Tanto este quanto esse serão display flex. Porque se este azul ele também tiver um display flex, ele também vai aliar e distribuir esses caras daqui, esses elementos em verde aqui. Bacana? Muito bem, deixa eu sair daqui do modo de desenho. É isso aí. O que mais que a gente tem para falar sobre display flex, pessoal? Bom, eu falei então que justify content é no eixo horizontal. Falei que o align items é no eixo vertical e o align content é no eixo vertical quando eu tenho flex wrap, no wrap. Porém, isso não é 100% verdade. Por que não é 100% verdade? Pelo seguinte, o valor padrão para a direção do eixo principal, digamos assim, de um elemento que tem display flex, é o eixo horizontal. É o flex direction, tá? Flex direction row. Se eu salvar, nada aconteceu, porque esse é o valor padrão. Mas eu posso mudar isso daqui. Eu posso falar que a direção desse display flex é o eixo vertical. E aí eu vou falar o seguinte, flex direction column, e vou salvar. Caramba, agora eu não entendi nada. Meu Deus. Vamos lá. Vamos com calma. O que aconteceu aqui? Eu vou comentar, na verdade, esses caras para a gente ir passo a passo, tá? Vou tirar este e vou também tirar este daqui. Eu simplesmente coloquei um display flex e o flex direction column. Deixa eu comentar o column também, ou melhor, eu vou colocar o valor padrão, que é o row, que a gente já sabe, tá? Se você não colocar nada, ele vai ser flex direction row, ok? Salvei. Deixa eu voltar com a margem para a gente poder enxergar. Salvei, é isso aí. Flex direction, row, display flex. Mais nada. Eu vou mudar aqui para o column. Repara uma coisa, pessoal. Muita atenção aqui, ó. Atenção, hein? Atenção aqui, pessoal. Para de fazer o que você está fazendo. Atenção! Eu não salvei esse arquivo ainda. Quando eu coloco o Flex Direction Row, qual é o valor padrão? Justify Content. Aqui, ó. O Justify Content, por enquanto, né? Ele está... deixa eu só ter certeza do que eu estou falando. Ele está no Flex End, Flex Start. É isso aí, ó. Flex Start. Como que eu sei qual que é o valor padrão? Vamos lá. Vamos inspecionar? Eu vou clicar com o botão direito, inspecionar. Deixa eu fechar esse cara. É isso aí. Eu vou vir aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou aumentar esse zoom, tá? Deixa eu aumentar aqui, vou vir em Computed e vou procurar aqui, ó. Flex, ou melhor, Justify Content, né? Justify Content. Ok, Justify Content, ele tá o normal. Aqui é o valor default é o normal. Mas aqui ele vai se comportar exatamente da mesma forma que o Flex Start, certo? Se eu vier aqui colocar, ó, deixa eu vir aqui, Justify Content, deixa eu descomentar este cara e colocar o Flex Start. Vou salvar. Ah, desculpa, aqui eu... desculpa lá, pessoal. Deixa eu trazer para cá, que aqui eu não queria ter salvo com esse column. Agora sim, tá? Muito bem, então, ó, deixei simplesmente Display Flex, Justify Content Flex Start. Tá? Tem exatamente o mesmo comportamento. Então, coloquei Display Flex. Qual que é o valor padrão do Justify Content? A gente já viu que é o normal, mas ele tem o mesmo comportamento do Flex Start, ok? Vamos entender dessa forma. Flex Start para o Justify Content. E qual que é o valor padrão do Align Items? Nós já vimos isso. É o Stretch. Salvei. Tenho exatamente o mesmo resultado. Quando eu colocar o Flex Direction Column, o Justify Content vai passar a ser não mais trabalhado no eixo horizontal, mas no eixo vertical. O eixo vertical, aqui ó, Justify Content, o eixo vertical, ó, deixa eu desenhar, Ctrl aqui, pintar de azul, aqui, ó, ele começa aqui e ele vem para cá, ao contrário, ele vem para cá assim, fazer uma setinha aqui, tá? Então ele vai ser dessa forma daqui, ok? Muito bem, então quando eu salvar, repara, vou descomentar o Flex Direction Column e vou salvar. O que aconteceu?
Flex Start. Olha o Flex Start aqui, ó. O Flex Start é como se ele tivesse aqui em cima e tá descendo. Tá, Daniel? Mas cadê o Stretch? Cadê o Stretch? Por que que ele não tá colocando, né? Por que que ele não tá aumentando tudo para cá? Por conta deste widget daqui. Aqui. Olha lá. Tá? Então, coloquei aqui, comentei este widget, ele foi lá e esticou tudo, tá? Tanto é, vamos olhar aqui, ó, Align Items, Stretch, vou colocar Center. Olha a mudança, tá? Então, o Align Items, que antes era para trabalhar na vertical, agora ele está trabalhando na horizontal. Repara, Center, ele centralizou aonde? Aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, ao invés de Align Item Center, colocar o Stretch, aonde que ele vai esticar? Na altura? Não. Para nós aqui, seres humanos que estamos vendo, é na horizontal, é na largura. Vou salvar. Tá lá. Se eu colocar agora o Flex End, ele vai... Ó, não vou salvar, tá? Não vou salvar. Flex End. Flex End aonde? Na horizontal. Na horizontal. Ele vai vir para cá, ó, para a direita. Vou salvar. Repara. Tá bom? Então, lembre-se disso, tá? Que mais que a gente tem? Vamos dar uma olhada aqui nas opções? Aqui, eu não sei porque que meu Visual Studio Code é assim, ó. Center, End, End, Flex, End é mais ou menos a mesma coisa. É isso, ó, Start, pronto, acabou. Então, o Align Items, você vai ter ou centralizado, ou End, ou o Start, né? O Flex End e o Flex Start, ou aqui o Stretch, certo? Temos essas opções. Bacana? Ok, deixa eu colocar aqui, ó, Center. Eu espero que esteja ficando claro isso daqui, tá? Espero de coração que esteja ficando claro, tá? Muito bem, então, Flex Direction Column, já vimos o Justify Content, já vimos o Align Items, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, deixa eu fazer o seguinte, este cara daqui, ele tá com 250, eu vou colocar 350, tá? Aumentar aqui, ó, pronto, ok? Então, nós já vimos, por exemplo, se eu estou trabalhando com o Flex Direction Column, a direção principal é no eixo vertical. E o Justify Content trabalha justamente no eixo principal. Então, eu estou colocando aqui, ó, Flex Start. Se eu colocar Flex End, o que vai acontecer? Tenta imaginar, pessoal. Olha só, Justify Content vai trabalhar no eixo principal. Se eu colocar Flex End para o Justify Content, quem que é o eixo principal? Agora, com o Flex Direction Column, o eixo principal passa a ser o vertical. Isto significa que quando eu colocar, deixa eu colocar aqui, ó. Quando eu colocar o Flex, ao invés de Flex Start, colocar o Flex End, ele vai pegar aqui esses caras daqui e vai empurrar aqui para baixo, tá? Olha só, Flex End, exatamente. Se eu colocar o Center, ele vai pegar, deixa eu desenhar novamente, ele vai pegar, opa, aqui, ele vai pegar estes caras e vai centralizar. Ele vai colocar aqui assim, ó. Olha só, Center. Tá? Align Items, Stretch, que é o padrão, né? Só que ele é o padrão, mas eu preciso colocar o Stretch por conta deste... Se eu tiver aqui, ó, por exemplo, este widget aqui, se eu colocar aqui esse widget daqui, ele vai manter o widget, tá? Se eu colocar, ao invés de widget, colocar Flex Bases, ele estica. Agora complicou, Daniel. Flex Bases, o que é isso? Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu não vou ser repetitivo não, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico a diferença entre o widget. Eu não sei falar o widget, tá? O widget, tá? Eu vou falar o widget mesmo, tá bom? Então, eu explico a diferença entre a largura, pronto, largura e Flex Bases, tá? Eu peço que depois você assista esse outro vídeo lá, tá bem? Mas, para não complicar, vamos manter aqui a largura, tá? Vamos manter a largura. E mesmo que eu tenha aqui o Stretch, ele vai respeitar aqui este widget daqui, tá bom? O que mais que eu tenho? Então, falei do Display Flex, falei aqui do Flex Direction, do Flex Wrap. O que mais que eu tenho? Ok, vamos ver como é que trabalha agora com o Flex Wrap e
o Flex Direction Column ao mesmo tempo, tá? Eu tinha aqui esse div, eu tô usando sempre o mesmo container, né? Mas não tem problema. Eu vou vir aqui, ó, Flex Wrap, e agora o que que vai acontecer, pessoal? Flex Wrap, o que que vai acontecer? Como que eu faço agora para ele quebrar? Antes era para quebrar em linha, né? Agora não vai mais ser para quebrar em linha, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 250 e vou duplicar esta largura e vou colocar a altura. Vou salvar. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, Flex Wrap. Wrap, ele não está quebrando porque eu acho que eu exagerei, né? Deixa eu diminuir aqui para 150 e 150 aqui também. Vou aumentar só um pouquinho aqui para fazer um teste. É isso aí, era isso que eu queria, tá? Então aumentei um pouquinho, o que aconteceu? Altura de 450, aqui a largura e a altura tem 150, então ele vai colocar em colunas, né, por conta deste Flex Direction Column daqui, tá? Só que aí, como não coube, ele quebrou. Agora ele não vai mais quebrar a linha, ele vai quebrar colunas, tá? Ele vai quebrar colunas. Então eu posso trabalhar juntamente aqui, ou melhor, eu vou comentar este Align Items e vou trabalhar com Align Content. Vou colocar Center aqui, ó, Center. Vou salvar. Olha lá, centralizou, tá? Quais são as opções? A gente tem basicamente as mesmas opções, né? Flex End, ó, vou salvar e vai lá pro final. Lembra que o Align Content antes ele trabalhava no vertical? Agora ele está trabalhando na horizontal. Por quê? De novo, Flex Direction Column. Então, Flex End, Flex Start, tá? Já mostrei o Center. E quais são as outras opções? Vamos dar uma olhada. Olha lá. End, Flex Start, Flex End, Space. Ó, temos aqui a mesma coisa, ó. Space Around, Space Between, Space Even e o Stretch, né? Que, olha só. Aqui, por que ele não tá, digamos assim, esticando? Por conta desta largura. Se eu comentar esta largura, olha lá, aí ele vai esticar. Visualmente ele tá esticado, tá? Deixa eu voltar para cá, salvar, é isso aí. E aí, o mais legal, né? É a gente trabalhar aqui com o Space, por exemplo, Space Between. Vou salvar, olha lá. Tá? Então ele vai colocar o espaço entre os elementos. Space Around. Vou salvar. Mesma coisa. Space Evenly. O conceito é o mesmo. Tá bom? O conceito é o mesmo. Ok, pessoal? Temos mais algumas coisas sobre Flexbox aqui, mas eu acho que esta é uma boa introdução, tá? É uma boa introdução para você dar os seus primeiros passos. Existe um joguinho para aprender Flexbox. Deixa eu abrir aqui no Google. FlexFrog, acho que é isso. É um joguinho aqui, ó, FlexFrog, para ensinar a trabalhar com Display Flex. Dá uma lidinha aqui. Se não sabe inglês, não tem problema. Traduz isso aqui e tente fazer esses exercícios. Ele vai ensinar bastante coisa sobre Display Flex, tá? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Vou deixar duas sugestões de novos vídeos, que são justamente aquele vídeo que eu falei, o Widget versus Flex Basis, e também eu quero deixar um outro que vai falar a diferença entre Flex Throw e Margin Block. Esse vídeo tá bem legal também, aconselho você a assistir esses dois. Muito obrigado, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, até lá.